Eu preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. Física, muito linda, maravilhosa. E tem alguém chegando aqui. Nessa aula de hoje, nós vamos começar conversando sobre calor, tá bom? Então, quem quiser acompanhar comigo aí pelo livro, é na página, a partir da página, começa aí na 24, capítulo 10, tá bom? Mas os tópicos que nós vamos estudar hoje, com certeza, estão aí na página 26, 27 e 28, tá bom? A gente vai dividir o capítulo aí em duas partes, e nós vamos estudar essa primeira parte hoje, e na semana que vem a gente vai estudar a segunda parte desse capítulo daí, tá bom? Então nós vamos começar definindo primeiro o que é calor. Nós já conversamos na semana passada, quando eu falei de temperatura para vocês, a gente viu a diferença entre as duas grandezas, mas nós vamos retomar essa definição de calor e vamos hoje entender como que são as formas que o calor se propaga no meio material, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu vou usar o quadrinho daí, vocês podem acompanhar o que eu estou fazendo. Boa. Boa, jovens. Se tiverem questionamentos, perguntinhas, podem ir mandando aí pelo chat, que o prof vai acompanhando aqui também. Beleza? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre calorimetria. Então, primeiro, jovens, o que eu vou fazer aqui? De novo, eu vou definir o que é calor, que é o que nós vamos usar e definir nessa aula, tá bom? Então, calor é a energia térmica que está passando de um corpo para outro. Beleza? Então, isso é calor. Quando você encosta a mão num objeto, esse objeto pode roubar calor do seu corpo, ou você pode roubar calor desse objeto, ou seja, vai ter energia térmica passando do teu corpo para o objeto ou do objeto para o seu corpo, tá bom? Então, o calor é essa energia que está passando de um corpo para o outro, beleza? E como é que o calor, por que que o calor passa de um corpo para o outro? Então, o calor passa de um corpo para o outro quando existe diferença de temperatura. Vou deixar todas essas informações aqui escritas, tá bom? Então, ó, quando existe diferença de temperatura entre os corpos, o calor flui do corpo que está numa temperatura maior.
flui do corpo que está numa temperatura maior para um corpo que está numa temperatura menor. Jovens, isso que eu estou escrevendo para vocês aqui tem no livro, tá bom? Só que não está resumido como eu estou fazendo aqui. Então, o que eu estou escrevendo é um resumo para facilitar vocês a encontrar as informações principais sobre calorimetria, tá bom? Então, se você tem dois corpos a temperaturas diferentes, o calor flui do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Essa é a condição. Beleza? E por quanto tempo o calor fica fluindo de um corpo para o outro? Então, o calor flui entre os corpos até ocorrer equilíbrio térmico. Ou seja, os dois corpos estarem à mesma temperatura. Então, por exemplo, ó, eu tenho dois objetos diferentes aqui. Tenho esses dois cubinhos e eu tenho esse cubinho aqui, ó, numa temperatura de 20 graus Celsius. E eu tenho esse outro cubinho aqui numa temperatura de 50 graus Celsius, beleza? E aí eu pego e encosto esses dois cubinhos um no outro. Vou chamar esse de cubinho 1, esse de 2, cubinho 1, cubinho 2. O cubo que está numa temperatura maior, ele vai fornecer calor para o cubinho que está numa temperatura menor. E essa troca de calor acontece até que os dois cubos estejam na mesma temperatura. Então, no final, eu falo que aqui tem uma temperatura de equilíbrio e uma temperatura de equilíbrio. Professor, qual que é essa temperatura de equilíbrio? Depende, gente. Esse cálculo da temperatura de equilíbrio não é simples de se fazer, tá bom? Vai depender da massa do objeto, vai depender do material que ele é feito, vai depender da temperatura inicial dos dois. Então, não é um cálculo simples e nós não vamos pensar no valor dessa temperatura agora. A gente só precisa saber que essas duas temperaturas vão ser iguais no final do processo. E é isso. Quando você coloca a tua mão numa panela quente, por exemplo, rapidamente você tira. Você sente que queima a mão, porque a panela que está numa temperatura muito alta fornece muito calor para o seu corpo que está numa temperatura menor. Aí quando você recebe muita energia térmica, você tem a sensação de que está queimando. Beleza? Então, esse é o raciocínio do que é calor, quando que o calor se movimenta e até quando o calor fica se movimentando entre os corpos, tá bom? E aí, como que acontece a propagação de calor nos corpos? É isso que a gente vai estudar na sequência, beleza? Eu vou dar 2 segundinhos aí para vocês terminarem de anotar ou darem um print na tela. Tem alguns alunos que chegaram depois, então, pode ser que não tenham anotado tudo ainda. Se quiserem dar um print, essa é a hora. Vou pegar uma lousa nova. Então, a gente vai ver os tipos de propagação de calor. Como é que o calor se propaga no corpo. São 3 formas, basicamente, jovens.
A primeira delas é a propagação de calor por condução. O que vai acontecer nessa forma de propagação de calor? O calor vai se propagando de um átomo para o outro. Ele vai se propagando um a um. Então, vamos pensar, por exemplo, o seguinte. Eu tenho aqui fixa uma barra metálica e eu vou acender uma velinha aqui embaixo. Então, tá ali. Tem uma velinha acesa, jovens, bem embaixo dessa barra metálica, tá bom? Então, o que acontece? A vela, a chama da vela aqui em cima, ela está numa temperatura maior do que a barra metálica. Então, ela começa a fornecer calor para a barra por condução. Como que vai acontecer esse processo por condução, jovenzinhos? Essa molécula que está aqui, ó, ela ganha calor. Aí essa molécula fornece calor para a molécula do lado. E aí ela ganha calor de novo. Aí essa molécula fornece calor para a molécula do lado. Essa fornece para do lado e daí essa aqui recebe de novo. Ou seja, o calor vai se propagando molécula por molécula nesse sistema metálico. Então, qual é a parte do metal que vai esquentar primeiro? Essa região aqui, ó, que eu vou chamar de região 1, esquenta primeiro. A região 2 aqui do meio esquenta em segundo lugar. E por último, essa região final, que nós vamos chamar de 3, ela que vai esquentar. Então, esquenta a primeira parte que está mais próxima ao fogo, o que faz todo sentido, não é verdade? E por que que isso acontece? Propagação de calor por condução. Na condução, o calor vai se propagar de um corpo para o outro, molécula por molécula, tá bom? Ali na página 26 do livro de vocês, jovenzinhos, tem um desenho bem bonito de uma panela no fogão. Então, quem que esquenta primeiro? O fundo da panela vai esquentar primeiro, e aí ele vai fornecer calor para as outras partes da panela que estão no superior. A colher que está na borda, ela vai esquentar a partir do ponto que está encostando na panela, que é lá no fundo, né, que está em contato com a chama. E ela vai esquentando aos poucos. E a última parte que vai esquentar é aquela parte que está afastada da panela. Então, aquela parte esquenta por último. Então, se você está acostumado a lidar com colher de alumínio, por exemplo, na sua residência, você deve ter percebido que no começo você usa a colher, ela não está tão quente. Depois de um certo tempo, você vai pegar a colher, você já percebe que ela está um pouco mais aquecida. E se demorar mais um pouco, ela fica muito quente, pode até queimar a mão. Por quê? Justamente porque o calor vai se propagando molécula por molécula. É uma propagação um pouco mais lenta, mas que vai acontecendo continuamente, até que todo o equipamento, todo o utensílio fica super aquecido. Beleza? Super tranquilo, super simples. Vou escrever um resuminho para os senhores aqui embaixo também. Então, condução. A propagação do calor ocorre de molécula por molécula. Simples assim. Beleza? Então, tem propagação de calor por condução. Outra forma, jovenzinhos, de propagação de calor é a convecção. O que vai acontecer na propagação de calor por convecção, jovens? Aqui, você não vai ter o calor se propagando molécula por molécula, até porque
O que acontece aqui é que o fluido se move junto com o calor. Então, você precisa aqui, ó, ter uma condição. Tem que ser um meio fluido. O que que é um fluido, jovenzinhos? Tem que ser um líquido ou um gás, tá bom? Então, vamos fazer uma simulaçãozinha aqui, ó. Plutão não é mais planeta, mas você pode crer que volta a ser planeta como a Lua. Então, aqui eu estou tentando desenhar, jovenzinhos, como se fosse uma sala de uma residência, tá bom? Então, tenta imaginar que isso aqui está em 3D, tá bom? Sei que é um pouco difícil, que eu não tenho muitas habilidades, mas acho que dá para entender mais ou menos, né, o que está acontecendo aqui. Tá, vou desenhar só esse aqui que eu consigo desenhar, tá bom? E aí, jovens, você quer colocar nesse ambiente aqui um ar-condicionado, para quando estiver muito calor poder refrescar o ambiente, e um aquecedor de ar, para quando estiver muito frio poder aquecer o ambiente. São dois equipamentos diferentes, um só para resfriar e um só para aquecer, tá bom? Aonde que você instala o condicionador de ar? Você coloca ele no alto ou no baixo? O condicionador de ar nós vamos colocar no alto. Pode reparar que toda residência que tem condicionador de ar, ele fica no alto. E o aquecedor, você coloca ele aonde? Normalmente o aquecedor, ele fica na parte inferior, ou seja, ele fica no chão. Geralmente ele é móvel, né? Ele é pequenininho, você pode levar de um cômodo para o outro. E se ele for daqueles maiores, a óleo, por exemplo, ele tem rodinha embaixo para facilitar você transportar. Por que que isso acontece, jovens? Porque quando você liga o condicionador de ar, por exemplo, ele puxa o ar para o interior dele, resfria esse ar e libera o ar frio para o ambiente. O ar frio ele é mais denso, ou seja, ele é mais pesado. Então esse ar frio, ó, ele desce em direção ao chão. O ar quente, jovenzinhos, ele é mais leve. Então o que acontece, por exemplo, com o ar do aquecedor? Ele sobe, ele vai para as regiões mais altas. Então, se você colocar o aquecedor no alto, vai ficar uma camada de calor aqui no alto e a parte inferior vai ficar fria. Se você colocar o condicionador de ar aqui embaixo, o ar frio vai descer, ele é mais denso e vai continuar aqui embaixo, ele não vai subir. Então, você coloca o condicionador de ar aqui em cima justamente para que o ar pesado desça. E você gera uma movimentação de ar nesse sistema. O que acontece, portanto, é que o ar frio desce, o ar quente sobe. Ou no caso do aquecedor, o ar quente sobe, o ar frio desce. Ele aquece o ar que desceu, esse ar quente sobe, o que ficou lá em cima e já esfriou, desce. Ou seja, o calor, ele se move junto com o fluido, com o gás ou com o líquido. Olhem aí na apostila de vocês, na página 27. Tem um desenho de uma chaleira, jovens. E ele está mostrando o que acontece. Quando a água vai aquecendo, ela se movimenta dentro da chaleira junto com o calor. Ou seja, o calor se move junto com o fluido, ou o fluido se move junto com o calor. É isso que vai caracterizar a propagação de calor por convecção. Vou colocar essa informação aqui, ó. O fluido se move junto com o calor.
Beleza? Então, é isso que vai acontecer na propagação de calor por convecção. Então, ó, na condução, você vai ter um material sólido, porque daí você vai transmitir molécula por molécula. Na convecção, você vai ter um meio fluido, gás ou líquido, certo? Que aí o calor se move junto com esse fluido. E a última forma, jovenzinhos, de propagação de calor é a irradiação. Na irradiação, jovens, olha que bonito. Diferente das outras duas formas, que você não precisava de... Você precisava, perdão, de um meio material para a propagação do calor, aqui um meio fluido e aqui um meio sólido. Na irradiação, você não vai precisar de um meio material. Então, vou colocar essa observação aqui, ó. Não precisa de um meio material. Beleza? Então, pensem comigo aqui o seguinte. Vou para cá, que alguém está anotando ali. Então, ó, tem um solzinho aqui no canto. Beleza? Essa era a ideia, pelo menos. E nós temos aqui a superfície da Terra. E é um dia daqueles que faz tempo que nós não temos, jovenzinhos. Está calor e você vai à praia. Vamos à praia. Beleza? E aí, a Juris Creide resolve tomar um banho de sol. Aí tá lá a Juris Creide, deitadinha, tranquilinha, tomando o seu banho de sol, maravilhoso, sossegadinho. O que vai acontecer, jovenzinhos, aqui? As ondas eletromagnéticas do Sol, ou seja, os raios solares, eles se propagam pelo espaço até que eles chegam na nossa atmosfera, penetram na nossa atmosfera, inclusive alcançam os corpos dos seres humanos e dos outros seres vivos que estão aqui. Tudo bem que nós não vemos esses raios, tá bom? Mas eles estão alcançando o nosso corpo diariamente. Então, as ondas eletromagnéticas, essas ondas de radiação emitidas pelo Sol, ou seja, os raios solares, se propagam pelo vácuo, eles passam pelo vácuo, porque lá no vácuo não tem matéria. Aqui eu tinha, né, ó, ar, ou no exemplo do livro, nós tínhamos na convecção a água. Aqui eu peguei uma barra metálica de exemplo, então eu tinha meio material. No caso da irradiação, não tem meio material. Ou seja, a onda eletromagnética, ela se propaga pelo vácuo. E essa é a principal característica da propagação de calor por irradiação. Nessa forma, você não precisa de um meio material para poder propagar o calor. Significa o quê? Que a onda eletromagnética ela pode se propagar por um meio material ou não. Porque quando os raios de sol entram na nossa atmosfera, eles se propagam através do ar. Então não tem problema, ele pode se propagar através do ar. Mas se não tiver ar, ele continua se propagando da mesma forma. E aí, jovenzinhos, se a Juris Creide acaba dormindo aqui no Sol, o que, é que vai acontecer? Ela recebe muita radiação solar e ela queima. Ou seja, igual quando você encosta aqui na panela quente e você não queima, porque você recebeu muito calor. Só que você percebe isso muito rápido, você queima e já tira a mão. Aqui ela recebe calor de uma forma mais lenta. Mas quando recebe muito calor, também começa a aquecer o seu corpo e pode queimar a pele. Então, o fenômeno de queimadura acontece tanto na condução, quanto na convecção, quanto na irradiação. Só que na irradiação esse processo é mais lento, mas ele acaba acontecendo da mesma forma. Belezinha? Suavemente. Se vocês olharem na página 28, ele dá justamente o exemplo do Sol também.
que o calor que nós recebemos do Sol é por irradiação. Beleza? Gatinhos e gatinhas, agora é com os senhores. Questionem e perguntem. Vai lá. Deixa eu abrir o chat aqui para ver se tem alguma pergunta. No questions. Tranquilinho? Então, beleza, jovens. O que eu tinha de conteúdo para trabalhar com vocês hoje eram as formas de propagação de calor: condução, convecção e irradiação. Tá bom? Se você, deixa eu encerrar esse compartilhamento de tela. Se alguém quiser dar um print na tela, jovenzinhos, agora é a hora, porque eu já vou encerrar o compartilhamento, hein? Em 3 segundos, em 2 segundos, em 1 segundo. Aí já era. Tá bonito hoje, tá recheado de gente. Aqui, deixa eu tirar uma foto para lançar a presença dos senhores. Salve, professor. Beleza. Aí. Então, jovenzinho, é o seguinte. Vocês já devem ter baixado lá o roteiro. Eu coloquei hoje de manhã o roteiro para vocês lá no Drive, tá bom? Então, nessa primeira aula, nós vamos discutir esses assuntos. E o planejado para a próxima aula é que vocês façam essa atividade da página 29 da questão invertida. Se você quiser, já pode começar agora. Então, eu quero que vocês façam, pensem nela. E aí, semana que a gente vai discutir essa atividade. E eu deixei indicado 3 vídeos, jovenzinhos. 3 ou 2 vídeos, agora não lembro. Acho que foram 3, de experimentos de propagação de calor. Então, tem um de condução, um de convecção e um de irradiação. Para vocês verem na prática como que está acontecendo e assim por diante. Geralmente, nesse momento, quando a gente está na escola, eu faço algumas práticas com vocês, tá bom? Mas, como são práticas que aqui na física acabou exigindo alguns materiais que normalmente nós não temos em casa, eu não estou passando de tarefa para vocês. Então, o que a gente tem em casa normalmente, a gente vai fazendo junto, mas infelizmente a maioria acaba demandando alguns equipamentos específicos do laboratório. Tá bom? Então, nem eu, não é diferente da química, que eu consigo fazer com vocês. Esses eu não consigo fazer com vocês aqui de casa. Tá bom? Mas eu deixei os vídeos para vocês poderem visualizar qual que é a ideia da propagação de calor de cada uma dessas formas. Fechou? Então, daí fica a tarefa de vocês verem esses vídeos. Não são vídeos longos, acho que vocês conseguem ver os vídeos, fazer a atividade com calma, ainda sobra um tempinho para vocês aí, tá bom? E na semana que vem nós vamos conversar sobre 2 tipos de calor: o calor sensível e o calor latente. Entender qual que é a função de cada um na substância. Beleza? Jovenzinhos, se quiserem falar algo agora é o momento. Eu aproveito para lembrá-los que a nossa avaliação acontece até sexta-feira, tá bom? Então, agora é uma avaliação com 8 questões para física, química e biologia. Se não começaram a fazer ainda, taca-lhe pau, não deixa para a última hora que já está esgotando o tempo. Até amanhã, meio-dia, você tem para fazer. Beleza? Se não há questionamentos, então, jovens, nós vamos encerrando essa aula por aqui. Ganharam aí 12 minutinhos de lambuja, são 8 e 8. A aula vai encerrar 8 e 20, tá bom? Se tiverem algum questionamento, vocês podem me mandar via chat lá pelo Google Sala de Aula. Beleza? Jovenzinhos, me dê um tchau bem bonito, então. Tchau, professor. Até mais. Tchau, professor. Até mais. Tchau.